Paulo abraçou. Choreia, Nívia. Pastor Sanquer, a Bíblia não diz que Paulo orou. Porque tem gente que ora muito, mas abraça pouco. E vou aproveitar que nós estamos numa reunião de obreiro, que eu também sou pai, também sou pastor, apesar de ser novo. É por isso que muitos pais, não estou dizendo todos, criaram seus filhos na igreja e os perderam. Porque ensinou ir para a igreja, ensinou ir para a escola dominical, mas foi um pai que abraçou pouco. Irmãos, tem hora que o abraço fala mais do que as outras coisas. Tem hora que não adianta você exortar o morto, não. Você lembra do Geazi? Ele entregou o cajado na mão de Geazi. Vai lá, Geazi, toca no menino. Ele não tocou, ele bateu. Porque o problema de Geazi é esse. Ele usa cajado para bater em morto. E morto não reage. Ele volta bravo, entrega o cajado para o Eliseu e diz assim, não houve nele nem voz e nem sentido. Porque o vício do Geazi é esse. O Geazi quer ouvir a voz. E o morto não fala. Você está achando que aquelas mensagens arrebatadoras que você prega na sua igreja, que você diz, agora, vem portar você que está morto. Geralmente o morto não vem, irmão. Quem vem é o vivo, que acha que está morto. O morto nem reage. Você pode, não adianta, o morto não vai reagir. O morto, o negócio com o morto não é no cajado, é no abraço. Por isso que Eliseu subiu em cima da cama e pôs a mão na mão do menino. Pôs o olho no olho do menino. Pôs a boca na boca do menino, dividiu o oxigênio dele com o morto. A carne do menino esquentou, espirrou 7 vezes. Ele disse, agora pode devolver para sua mãe. Porque Eliseu descobriu aqui que dar cajadada desse morto não adianta não. Eu tenho que esquentar ele porque ele está frio. Eu tenho que abraçar ele porque ele está carente. Levanta a tua mão e diga glória a Deus. O Espírito de Deus está dizendo pela palavra que tem gente para voltar. Tem gente para ser restituído. Mas Deus precisa de um Paulo que tenha coragem de descer. Quando Paulo abraça o moço, aí entra a parte de Deus. Deus resolve ressuscitar o moço. Quando Paulo abraça o moço, pastor Zezinho, Deus ressuscita o moço. E agora o moço sobe de novo. Porque o primeiro desejo do moço, quando a vida voltou, foi ter uma oportunidade de voltar para o lugar onde um dia ele esteve. Irmão, você quer conhecer um crente que vai alcançar as bênçãos de Deus? É quando ele começa a orar. Ô Senhor, renova os nossos dias como antes. É quando ele começa a dizer, ô Jesus, me devolve aquele fervor. Me devolve aquele quebrantamento. Jesus, eu chorava, Jesus, eu sentia, eu adoro. Agora Paulo sobe e o moço tem que fazer o mesmo caminho para chegar no terceiro andar. Porque Deus não vai te ensinar de novo. Você já subiu a primeira vez, você sabe como faz. O primeiro caminho foi a oração, foi a obediência, foi a busca, foi a reverência, foi o temor. E o moço sobe. Paulo, que ia terminar a mensagem meia-noite, resolve pregar até de manhã. A hora que o moço dormiu, ele dormiu por causa do longo discurso. Você sabe por que aquele moço dormiu na janela? Que culto chato. Meu Deus, esse Paulo fala demais. Esse culto não vai acabar mais não, já é meia-noite. Você já percebeu a impaciência que alguns crentes ficam na igreja quando passa 1 minuto do culto? Um desespero que dá neles. Porque é cronometrado o seu culto. E eu vou te falar olhando nos seus olhos, né? Pastor, tem a ver com a ordem? Tem, claro, eu também começo o culto no horário e termino no horário, isso é uma obrigação nossa. Mas na vida da maioria não é só por causa da obrigação, é porque ele não aguenta mais igreja. Ele não aguenta mais culto. Ele não aguenta mais palavra. Ele acha que está demais, está muito. Aí só está compactando, nós só estamos compactando, só diminuindo o tempo. E por causa do Eutico, porque o Eutico reclama, está demorando, está pregando demais.
Não, está dando oportunidade demais para os irmãos cantar e tal. E o Eutico não gosta de culto. Aí ele caiu. Quando ele volta, pastor Isaías, para o terceiro andar, o negócio muda. Paulo está tentando dar a benção apostólica e o Eutico dizendo, agora não. Não. A palavra está boa. Eu estou profetizando pela Bíblia, Eutico vai parar de dormir no culto. Levante comigo as suas mãos aos céus. Laço de Edecomonúvia. Vai voltar o tempo que os crentes vão dizer, eu não queria que acabasse. Eu não queria que terminasse, está bom demais. Eu estou com desejo de adorar a Deus. Se você concorda com isso, glorifique o nome do Senhor. Deus tem renovo para a sua igreja. Andaramaia Súria. Eu quero acreditar que este tempo vai voltar. O tempo, pastor Jaime, que o Eutico vai parar de dormir no culto. O tempo em que os crentes vão voltar a ter prazer em estar na igreja, ouvindo a palavra. E agora Paulo volta e a Bíblia diz que o dia amanheceu com Paulo pregando. E eu descobri uma coisa, eu falei, Deus, como é que alguém prega a noite toda? Deus falou assim, enquanto tiver alguém para ouvir, eu dou palavra para ser falada. Não é porque Paulo pregava muito, não é porque o Espírito Santo disse assim, já que eles querem ouvir, eu vou dar. E Paulo falando e o povo, Paulo pregou até de manhã. Agora eu pergunto para os irmãos uma coisa, e a janela? Onde está a janela? No mesmo? Porque Deus não vai tirar a janela de lá. Deus não vai te algemar no pé de uma coluna para dizer, eu nunca mais te deixo cair. Eu nunca mais te deixo esfriar. Eu nunca mais deixo você ser tentado. Não, a janela vai continuar lá. É o Eutico que procurou ficar longe dela. Quando o Eutico olhava o pastor Clarismundo para a janela e dizia, Deus me guarde. Deus me livre. Deus tenha misericórdia de mim. Foi tão difícil chegar aqui. Eu vou valorizar este lugar. Aleluia. Eu sei quantos degraus eu subi para chegar aqui. Eu vou valorizar o que Deus me deu. Quantos estão entendendo a palavra? Diga glória a Deus. Este ano de 2020 vai ser o ano do foco. Deus está nos dizendo pela sua palavra, não sejamos distraídos. Foi tão difícil chegar onde você chegou. Se o diabo aparecer na janela, irmão, com fantasia, fazendo palhaçada, querendo te atrair, não perca sua atenção. Você pode ficar de pé comigo, por favor, com permissão do nosso pastor. Eu queria fazer um desafio com os irmãos que me é pessoal. Pessoal que eu vou dizer. Você teria coragem de fazer uma lista de algumas pessoas que você vai atrás para abraçar e a pessoa vai esperar uma oração, vai esperar você abrir a Bíblia e você vai, não vou ler nenhum versículo. O senhor veio fazer o que aqui, pastor? Eu só vim te dar um abraço. Hoje eu não vim aqui abrir a Bíblia. Você conhece a Bíblia? Eu vim aqui para dizer que você tem uma alma preciosa. Eu vim aqui para te dizer que eu não fico feliz estando lá em cima e vendo você aqui embaixo. Eu quero te ver no cenáculo. Eu quero te ver junto com a gente. Eu sei que você lutou para chegar lá em cima. Foi um descuido. Se Eutico fosse do diabo, Paulo não descia lá. Se fosse para jogar Eutico fora, para que Paulo ia descer? Paulo desceu, não porque Eutico estava certo. Não é porque Eutico estava certo. Eutico estava errado. Paulo desceu porque ele estava certo. Então você não faz as coisas só porque as pessoas estão certas ou erradas. Você faz porque você está certo. Tem um Eutico precisando de um abraço. E só o abraço vai mudar a trajetória.
Tem gente que vai voltar para o terceiro andar. Quando a gente fala de cair, a gente só pensa em pecado moral, né? Falou, caiu, as pessoas já pensam logo em adultério, roubo, prostituição. Não, irmãos. O maior naufrágio que existe não é do navio, é da fé. Tem gente na igreja decepcionada até com Deus. Eu quero contar para os irmãos aqui uma ilustração que eu escutei. E eu fiquei muito emocionado, pastor Jaime. Tem muita gente pensando, por que Deus deixou acontecer isso com meu filho? Por que Deus deixou esse câncer entrar no meu corpo? Por que Deus permitiu eu ficar desempregado se eu tenho filho para cuidar? E inconscientemente essas pessoas passam a nutrir uma decepção por Deus. Eu li essa ilustração, na verdade eu não li essa ilustração contada por esse pastor. É um caso real de um casal que foi para a China aos 20 anos de idade. Tanto o rapaz quanto a moça, jovem casados. E eles passaram 50 anos na China, pregando atrás das cortinas de ferro da perseguição. Passaram necessidade, no meio de uma cultura diferente, comida diferente. A igreja despediu eles, fizeram uma festa linda, eles foram para a China. 50 anos depois, quando eles estavam com 70 anos de idade, eles foram jubilados. E desejaram passar os últimos anos de vida no seu país. Quando eles voltam para o seu país, a geração não era aquela que enviou eles, já eram outros. A maioria das pessoas já tinham morrido. Não houve nenhuma recepção com a chegada deles. A igreja não fez nenhuma festa. Ninguém agradeceu porque eles voltaram. Aquele homem começou a sentir uma dor de cabeça, foi no hospital e o médico disse para ele que ele estava com um câncer maligno e que ele teria no máximo 6 meses de vida. Ele se revoltou. Ele disse, é isso que Deus me dá de presente depois de trabalhar 50 anos para Ele? Sentou com a esposa na cama e disse assim, eu trabalhei 50 anos para esse Deus. Eu fui para um lugar onde ninguém queria ir, eu fiz o que ninguém queria fazer. E quando a gente volta para casa, esse é o presente que eu ganho. O desprezo das pessoas e um câncer no cérebro. Um dia ele sai de manhã, irado, revoltado. A esposa está na pia. Ele passa pela esposa e diz assim para a esposa, eu vou dar uma volta. Aproveita e pergunta aí para o teu Deus. Nem era o dele mais. Pergunta aí para o teu Deus se este é o presente que nós ganhamos quando voltamos para casa. O desprezo e o câncer. Passou 2 horas andando na rua, desnorteado, volta para casa. Quando ele chega em casa, a mulher ainda está na pia. Ele passa por ela e diz, e aí? Perguntou para ele se este é o presente que a gente ganha, que quando a gente volta para casa. Ela diz, perguntei. E ele respondeu? Respondeu. E o que ele te respondeu? Ele me respondeu que nós ainda não voltamos para casa. Nós ainda não chegamos em casa. Fique em paz, meu irmão. O que você não receber aqui, você vai receber quando você chegar em casa. Se você não receber o valor devido aqui, quando você voltar para casa, você vai receber. Eu quero que você levante as suas mãos aos céus. Escuta o que eu vou te dizer aqui, que eu termino agora em 1 minuto. Nós, obreiros, somos mais cobrados que as pessoas demais. Você geralmente tem que mostrar mais força, mais ânimo. Mesmo quando você está quebrado, mesmo quando você está ferido. Quantas vezes você orou pelos doentes estando doente? Quantas vezes você aconselhou famílias tendo um problema em casa? Quantas vezes você teve que orar para Deus abrir a porta para alguém, com a porta estando fechada para você? Porque Deus colocou sobre você uma responsabilidade que Paulo disse que ela pesa. Está escrito na Bíblia, que pesa sobre os ombros. Não é leve não, é pesado. E todo mundo pede um abraço para a gente. Até crente que não gosta de igreja te cobra visita, te cobra atenção. E às vezes Deus prepara um momento como esse, para a gente escutar e viver o que está escrito quando Isaías profetiza dizendo assim, e um ao outro
ajudou. E ao seu companheiro disse: esforça-te. Eu sei que nós, homens, às vezes temos até uma dificuldade por causa da nossa timidez, do nosso jeito, eu entendo isso. Mas eu acho que você não vai ter problema nenhum em conseguir fazer isso hoje. Você vai fortalecer teu irmão hoje. Você vai fortalecer teu companheiro hoje. Levante assim as duas mãos aos céus. Vire de frente aí para o teu companheiro. Não pergunta nada para ele, não. Nem precisa perguntar como vai a casa dele, a família. Não precisa perguntar, não. Você vai fazer uma coisa para ele que ele está precisando. Talvez ele não te pediu. Talvez você nem teria coragem de pedir para ele: ô irmão, eu entrei aqui hoje precisando de um abraço, rapaz. Eu entrei aqui hoje precisando de um amigo. Abraça teu companheiro e segura. Não solta não, segura. Nesse abraço Deus vai dar alguma coisa para ele. Decalamaia surianda. Ei-me, chovas. Heavy. Chove. Aí passou em Gaia. Me dará certo. Darei-me devócia reviando que vida. Aleluia! 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 Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te louvamos porque a tua palavra é a verdade. A tua palavra diz que o Eutico foi levantado morto, mas ela também diz que ele foi levado vivo. Porque a história não vai terminar com morte, a história vai terminar com vida. Quantos podem glorificar a Deus pela sua palavra? Pode se assentar glorificando a Deus. Aleluia.